Eu vou apresentar o pastor Tiago para vocês. Ele é o nosso palestrante de hoje. O nome dele é Tiago Henrique. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, conselheiro associado da Associação de Conselheiros Bíblicos, a CBC, a ABCB. Ele é coordenador e conselheiro do Centro de Aconselhamento Bíblico de Pinheiros, bacharel em teologia, licenciado em letras, pós-graduado em psicopedagogia, docência em ensino superior, neuropsicologia clínica. Atualmente faz mestrado com ênfase em estudos pastorais no Andrew Jumper. E é casado há 10 anos com a Luana e pai do Felipe e do Pedro. E eu poderia dizer que esse é o maior ministério dele todos os dias. E não posso deixar de dizer aqui que ele é o mentor espiritual do Maternidade na Real também. Pastor, o senhor está com a palavra. Boa noite, irmãs. Um grande prazer estar aqui com vocês. Sei que como eu sou da área de aconselhamento, né, e acho que não só por causa disso, né, mas eu gostaria de ouvir cada uma, dizer, né, ouvir de onde você é, por que você chegou, como você chegou e por que você chegou até aqui, né, nessa conferência, por que chamou a sua atenção cada tema, né, por cada irmã e irmão que tem servido aqui também. Mas a gente sabe que, devido ao nosso tempo, devido à dinâmica de todo o processo aqui, nós não temos essa oportunidade, né, de ouvi-las uma por uma e saber, né, de todo o contexto de que você passou para chegar até aqui, mas, pela graça de Deus, temos aqui o meio de comunicação, né, ou seja, a gente pode ter essa interação mesmo estando longe ou próximo na mesma cidade. Então, isso é uma grande bênção da parte do Senhor. Como a Lise disse, realmente, né, meu maior ministério é minha família, né? Minha esposa, Luana, meus filhos, uma grande bênção. E o tema de hoje, né, ele está associado a tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Quer dizer, a comunicação, ela é algo, né, se comunicar-se de forma edificante, né, é algo que temos o desafio todos os dias. Né? Falar amorosamente. Né? Então, imagina aí você é casada? Não sei se você é casada, se você é solteira, mas se você for casada, o seu marido, né, faz aquilo que você falou para ele 1 milhão de vezes para não fazer. Fala, ó, não faça isso, né? Ele vai lá e ele faz aquilo, né? Como desafio de comunicação, né? Eu sei que todas as irmãs aqui, seja o irmão, seja o pai ou seja o marido, eu sei que independente de toda, né, situação, vocês sempre vão falar amorosamente. Você vai chegar lá para o seu marido e falar assim, amor, olha, eu vou pegar a clássica, tá? Essa é a clássica. Amor, você deixou a toalha em cima da mesa, em cima da cama, de novo, molhada. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa toalha aqui e vou guardar aonde eu disse para você guardar, e vai ser uma grande bênção, e eu agradeço a Deus pela sua vida, e eu sei que você pega, que você guarda, e você ainda diz assim para o seu marido, olha, amor, eu fiquei chateada com você, mas eu fiquei tão chateada que eu vou fazer o seu jantar preferido hoje. Porque eu quero que você eu quero ter uma conversa com você. Aí eu sei que você já vai fazer isso, né? Ou então, o seu filho fez aquilo que você falou 1 milhão de vezes para ele não fazer. Né? Você já até tentou o oposto, você falou assim, faz, mas aí ele não faz, quer dizer, ele sempre está contra, né? Mas o que aconteceu? Você chegou e ele fez aquilo, ele mexeu onde não era para mexer, mas eu sei que você vai até ele, você vai dizer assim, ah, bênção do Senhor, você fez isso de novo, herança do Senhor, vem aqui, filha, dá um abraço, né? Olha, a mãe vai corrigir você agora, tá? É o seguinte, olha, e você abre as escrituras e você compartilha o evangelho com o seu filho num tom amável, num tom brando, e aí depois vocês oram juntos e você serve mais uma vez o seu filho. Eu sei que as irmãs já fazem, eu sei que nós já fazemos isso. Mas a gente vai falar sobre comunicação, certo? Só para a gente aí ampliar o nosso campo de atuação, né? Quando você está chateada, eu sei, você sempre compartilha com o seu marido. Você não faz a sintonia na cozinha. Você não fica batendo panela, fechando o armário com um pouquinho mais de força. Você não faz isso. Você comunica, né? Você não vai ficar quieto. Por quê? Porque você vai se comunicar biblicamente. Você não vai ficar naquela assim,
Mas como que ele não percebe que eu estou assim? Como que ele não percebe que ele fez isso comigo? Como que ele não percebe que ele falou aquilo? Que eu sei que você vai comunicar. Então, os desafios da comunicação são muitas, mas nós já estamos aí mais tranquilos, mais maduros diante de uma comunicação, né, que edifica e uma comunicação bíblica. É claro que eu falei assim, né, como uma forma de reflexão, mas para mim, para você, né, homem, mulher, criança, adolescente, enfim, é sempre um desafio se comunicar. É sempre um desafio se comunicar e de forma edificante, né? É sempre um desafio a gente pensar assim, falar a palavra certa, na hora certa, com um confronto correto. Eu quero começar falando aqui de umas coisas que são importantes e quebrando, na verdade, alguns aspectos relacionados. Alguém disse que está cortando, Carol. Vocês estão me ouvindo cortando? Está cortando? Um pouquinho. Acho que quando você se mexe, assim. Não, Parece ser mau contato. Não, não é, não. Eu sei qual é o problema aqui. Vai melhorar. Estou ouvindo talvez um pouco mais de som ambiente, mas vai melhorar. É porque eu tenho um aplicativo que corta o ruído. Só que como eu estou um pouco mais longe do microfone, ele tá cortando, ele está entendendo que o meu som da voz é um ruído externo, e aí ele está cortando. Mas agora vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá vendo como uma comunicação, isso na verdade não foi, né? Mas tá vendo como uma comunicação errada atrapalha, né, a essência do que é? Então aqui eu fiz a minha dinâmica, agora eu vou começar efetivamente a minha palestra, tá bom? Primeiro, eu quero... Aqui, bom, agora o pessoal está ouvindo bem, graças a Deus por isso. Primeiro eu quero começar dizendo, tá, quebrando algumas ideias que nós temos a respeito de comunicação, tá? Normalmente, as pessoas, né, que nós conversamos, isso está embutido em nós, de certa forma, nós desconectamos algumas coisas que a Bíblia não desconecta. Isso é interessante. A gente tira algumas coisas do lugar que a Bíblia não tira. Então, por exemplo, você já disse alguma coisa alguma vez que trouxe um dano, trouxe um prejuízo, ou você falou na hora do nervosismo, e aí quando teve que resolver, você disse assim: não era isso que eu queria dizer, me perdoe, não era isso que eu queria dizer. Né? Mas, na verdade, quando a gente vai para as Escrituras, isso não é uma verdade, isso não é real. Porque o que acontece? A Bíblia fala que nós falamos do que está cheio o nosso coração. Então, eu sei e eu entendo que, de forma cultural, nós temos alguns pensamentos como você tem que usar mais a razão do que a emoção para se comunicar. Ou seja, desconecta isso. Só que a Bíblia não faz isso, tá? Também há aquela ideia de que mulher fala muito mais emocional do que o homem, né? O homem é mais seco e a mulher é muito mais emocional. Ou seja, desconectando e fragmentando a estrutura de comunicação, seja, né, do homem ou da mulher, especificamente aqui das mulheres, dizendo então que se a mulher diz alguma coisa mais emocional, ela não usou muito a razão, ela falou ali de forma emocional. Desconecta. Só que as Escrituras não fazem isso. Tanto que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Né? E é interessante, quando a gente vai para as Escrituras, a gente olha numa perspectiva do que é o coração, a Bíblia diz que o coração é tudo o que o homem é tudo o que um ser humano é. E o nosso coração, ele funciona dinamicamente, né, embasado aí em 4 pilares importantes. Primeiro, o meu coração dinâmico, ele constantemente vive fazendo crenças, pressuposições a respeito da pessoa de Deus. Então, o meu coração funciona dinamicamente, criando uma perspectiva e criando o que eu creio a respeito de Deus. Né? O que eu creio, o que eu sinto, o que eu desejo e o que eu reflito a respeito de Deus. Ao mesmo tempo, o meu coração dinâmico, ele tem a perspectiva de si mesmo. Então, o meu coração também funciona como eu me enxergo, o que eu creio a respeito de mim, o que eu entendo a respeito de mim e o que eu sinto quando eu me defino como pessoa, como, né, homem, como mulher, como cristão em Cristo Jesus. Terceiro elemento é a respeito do outro. O que isso significa? Significa que o meu coração dinâmico está constantemente criando crenças, pressuposições, né, sentimentos e razão a respeito do outro.
e, ao mesmo tempo, com relação a circunstâncias. Então, o meu coração, em todo o tempo, responde dinamicamente a Deus, a mim mesmo, ao próximo e ao contexto que eu vivo, seja trabalho, escola, toda a vida. Então, é muito importante entender que a forma como eu comunico é uma dinâmica complexa de resposta do meu coração. Não é simples, é compreensível. Eu coloquei aqui em 4 pilares e de forma sistemática para a gente entender, mas tudo isso funciona tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está falando com alguém, você já está pensando a respeito de Deus, a respeito do outro, a respeito de si, a respeito do contexto. Tanto que você fala assim, eu não queria falar assim, mas você falou assim comigo, e aí eu respondi você. Então, isso já é o coração funcionando. Por mais que você fale assim, não, mas eu não queria, mas a grande verdade é, se você não quisesse, você não faria. Mas em segundos, em pequenos milésimos de segundos, você já tem, dentro desse contexto, a perspectiva de Deus, de si, do próximo e do contexto. Você analisa muito rápido e responde. Não somos capazes de desconectar emoção de razão. Não tem como fazer isso. A dinâmica do coração é o resultado. Então, se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você fala de forma afrontosa ou de forma branda, tudo isso já é uma expressão. Se você fala gritando e chorando, você falou mais emocionalmente. Não, você falou com tudo que o seu coração é. A crença, a razão, o desejo e as emoções. Então, é interessante nós entendermos isso, porque quando a Bíblia trata de trazer uma resposta para a forma como nós nos comunicamos, e quando a Bíblia traz o reflexo de como nós devemos nos comunicar e padroniza essa comunicação que edifica, ela não vai tratar só um elemento, porque a comunicação ela tem a ver exatamente com tudo aquilo que somos, como eu expliquei. Então a Bíblia não vai dizer assim, mude o seu tom de voz. Ela vai dizer, o falar dignamente, o falar blandamente, com humildade tem a ver com isso. Só que ela está em toda essa esfera, de razão, de desejo, de sentimento e de emoção. Então, é importante entender o que o texto bíblico diz quando fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Por que é importante explicar isso? Porque na nossa cultura, coração é a sede das emoções. Agora, num contexto judaico, num pensamento judaico, qual a Bíblia foi escrito, o homem não entendia assim. Tanto que um judeu, para ele falar que ele amava tanto a sua esposa, ele usava literalmente órgãos do seu corpo. Então ele falava assim, eu amo você, meu rim aqui está mexendo, então eu acho que eu amo você. Então a expressão que o judeu fazia com relação a demonstrar sentimentos era físico. Vou dar um exemplo. Quando você está nervosa, você não tem mudanças no seu corpo? Você tem uma dor de estômago, não tem essas coisas? Quando você ganha um presente do seu marido, você gosta muito, seus filhos fazem, você tem uma manifestação corporal. Então, para o judeu, essa é a ideia. Eu amo você porque está mexendo um órgão aqui do meu corpo e eu amo você com todas as minhas entranhas. Por isso que são expressões fortes nas escrituras. E isso é muito importante entender quando nós tratamos de padronizar. Ou seja, é falácia categorizar as mulheres como simplesmente sentimentais. Isso não é nem comprovado cientificamente e muito menos biblicamente. Sabe aquela caixinha que mostra o homem tem no cérebro uma caixa? Já viu essa imagem? Que o homem consegue falar uma coisa só. Ou ele consegue se comunicar de uma vez só. Aí você olha, numa caixinha, na outra caixinha da cabeça da mulher. Quantas caixinhas tem lá? 200. 300 caixinhas, E aí as pessoas chegam e falam assim, tá vendo? O homem se comunica assim, a mulher se comunica assim. Falácia, não é comprovado cientificamente e as escrituras não falam a respeito disso. A comunicação foi dada por Deus e a comunicação é um padrão aprendido, Igual a gente fala assim, eu grito. Por que esse grito? Porque eu sou filho italiano, sou descendente italiano. O que tem a ver nacionalidade com o padrão de... Você se relaciona assim? Porque talvez você ouviu que italiano fala gritando, ou porque você conviveu numa família que já traz uma tradição. Mas nem todo italiano grita quando vai falar. Isso não é um padrão. Até porque não é como eu falo, como você fala. O padrão de comunicação é o padrão bíblico.
Então, o que acontece? Eu acho que é libertador isso, entender que a ideia é se a mulher fala 20 coisas ao mesmo tempo. Quem disse isso? Qual a comprovação científica disso? O homem só consegue falar uma. Que comprovação existe a respeito disso? O que existe, diferenças vocacionais, né, ministeriais, mas a comunicação foi dada para o homem e foi dada para a mulher. O que acontece após a queda? Nós passamos a nos comunicar de uma forma equivocada. Então, a gente tem a tendência de falar que mulher fala muito e homem fala pouco, isso é cultural e padrão aprendido. Né? Então, isso não é em todo mundo. Né? Conversa com vai para a cultura coreana, mulher fala muito, mulher não fala. Vai para algumas culturas africanas. Então, veja bem, não é padrão, é porque a mulher fala muito. Não existe isso. Existe comportamento aprendido. Talvez o homem passe um maior tempo fora, a mulher tenha que falar mais com os filhos. E aí, obviamente, que a mulher, proporcionalmente, se convive mais, fala mais. Né? A mulher quer, quando chega em casa, quer falar tudo o que falou. É claro que quer compartilhar a vida. Assim como qualquer outra pessoa. Então, perceba que é importante se desprender de conceitos humanistas que categorizam as mulheres de dizer assim, vocês falam muito, e os homens não falam nada. Isso é cultural, e nem todo mundo é assim. Então, isso é importante entender para que a gente possa trabalhar a partir do aspecto bíblico dessa comunicação. Existem padrões de comunicação. Então, tem gente que se comunica sempre de forma combativa, né? Então, a pessoa fala, escuta um A, ela já se levanta e fala, o que você está falando? Que história é essa? Mas não está brigando. Só foi uma frase. Mas ela já é combativa. Ela já quer combater porque ela acha que é ataque por causa de um padrão que ela tem vivido. Por outro lado, você tem aquele que é evasivo. Quem que é o evasivo, né? A pessoa não quer resolver aquilo. Isso é muito, eu não vou dizer que também o combativo é comum de corações pecadores, meu, seu, homem, mulher, criança, adulto, enfim, falando especificamente a partir de uma experiência de aconselhamento. Você tem, né, às vezes, aquela ideia da mulher que sempre expressa, e às vezes de forma equivocada, o seu descontentamento, mas também você tem mulheres que levam um problema para a vida toda sem compartilhar aquilo. Então, você tem mulheres que passeiam pela, né, ser combativa, então nem toda mulher é combativa, nem toda mulher fala muito, nem toda mulher tem, né, tem essa questão da comunicação. Tem mulheres que guardam coisas no coração durante anos. Né? Atendi um caso de aconselhamento de uma mulher que se magoou com o marido há 35 anos atrás, e ela não compartilhou. Quando ela foi trabalhando, criou ali, né, algo sustentável para ela financeiramente. Quando fez 35 anos de casada, ela chega para o marido e fala, queridão, estou indo embora. Por quê? A gente está tão bem. Lembra 35 anos atrás que você me magoou? Então, agora eu estou independente financeiramente, eu vou ver minha vida, você vai ficar sozinha. Então, assim, perceba que nem sempre, a mulher sempre fala, nem sempre. A mulher é sempre calada, também não é. Então, padronizar a partir dessas expectativas é um problema. Agora, existe sim um padrão antibíblico de comunicação, e esse padrão, ele pode trazer sérias consequências quando ele não visa a palavra de Deus. Então, a nossa ideia principal é entender não como a mulher deve se comunicar, entenda muito bem. Não, a palestra não é assim, como a mulher deve se comunicar. A palestra é sobre ter uma comunicação que edifica. E isso é um princípio bíblico de comunicação universal. Como as escrituras me mostram a forma como eu devo me comunicar em qualquer situação da minha vida, com exemplos práticos a partir de uma visão, de uma dinâmica do meu coração. E o resultado de uma comunicação não bíblica, elas são catastróficas na família. Então, às vezes, há muito tempo já não consegue se comunicar mais. Não consegue falar de assuntos básicos, familiares, como a gente educa esse comportamento da criança. Não dá mais. Por quê? Como que eu me comunico com meu pai? Enfim, se você não é casado. Porque tudo se torna já algo conflitante. Porque a comunicação já, então, está quebrada. E o texto bíblico diz que o efeito dessas comunicações não bíblicas são hábitos que nós vamos tornando por muito tempo. Então, a forma que você se comunica é um hábito que você adquiriu diante de enfrentamentos ou não de uma situação da sua vida.
Então, talvez você não quer mais confrontar o seu marido, porque você confrontou e a mulher fala, não vou falar nada porque não muda mesmo. Ou então você adquiriu um hábito de comunicação assim, eu nem peço mais, eu vou lá e faço. Porque tem um slogan em São Paulo de uma empresa que eles tiveram uma sacada muito legal. A sacada é assim, ó, eles fazem pequenos reparos de casa, sabe? E aí a sacada do negócio deles é assim, seu marido faz melhor, mas nós fazemos hoje. Então, a sacada deles foi muito boa, né? Vocês gostaram, né? Eu vou usar isso agora. Né? É muito legal o slogan deles, né? Seu marido faz melhor, quer dizer, ele realmente vai fazer, mas a gente faz hoje. Né? Então, às vezes, você não vou pedir mais. Por que eu não vou pedir mais? Porque não faz. Então, eu vou lá e faço. Então, você vai... Claro que a culpa é do marido? Não, a culpa é do nosso coração, do meu, do seu coração. Mas perceba que a forma que você fala é um comportamento que você aprendeu, é algo que você tomou como base em vários momentos que você teve que lidar com uma situação e não conseguiu lidar com aquilo. E a grande pergunta é, o que a Bíblia diz sobre comunicação? Então, só pontuando novamente para você entender. A comunicação é muito mais do que uma fala, é muito mais do que um conjunto de coisas relacionadas ao exterior. A comunicação é uma expressão intensa do meu coração. A comunicação é uma expressão do meu ser. A comunicação é a expressão do que eu creio sobre Deus, sobre o próximo, sobre mim mesmo e sobre as circunstâncias. Então, quando nós falamos em dar diretrizes para ter uma comunicação que edifica, não é simplesmente pensar nas palavras ou você tem que ser mais racional para falar. Não é isso que muda a comunicação. É a partir de uma complexidade maior de todas as dinâmicas do coração para que eu, então, expresse, né, principalmente como uma forma de adoração. Então, comunicação são atitudes do coração. E aí, então, você pode ter que lidar com isso de uma forma, né? Terá que lidar com isso de uma forma mais profunda. E aquilo que te preocupa, né? Aquilo que te cansa, aquilo que mexe com o seu coração é o que move também a forma que você escolhe se comunicar. Então, por exemplo, talvez você escolha se comunicar assim, não vou falar para o meu marido o que ele fez, ele vai ter que descobrir. Talvez você não pense assim. Né? Talvez você não sente, planeje isso. Ou talvez você já fez isso, já ficou debatendo consigo mesmo. Você fala assim, quando meu marido chegar, eu vou falar isso daqui, ó. Mas e se ele falar isso daqui? Eu vou falar isso daqui. Já fez isso? Você ficou discutindo com você para ganhar, no tipo assim, eu preciso ter argumento. É uma coisa que a gente faz, né? A gente treina a discussão. A gente treina os negócios, né? Para falar assim, quando chegar na hora, eu vou ganhar. Aí o que acontece? Vem o marido e fala uma coisa que você não tinha se preparado para ouvir. Aí você perde. Você vai perder a comunicação. Aí depois você vai lá e fala assim, eu devia ter falado isso daqui, ó. Se eu tivesse falado isso daqui, aí eu tinha pego ele, aí não tinha mais o que falar. Aí você parece que quer uma discussão de novo. A gente quer. Por quê? Porque a gente quer uma revanche. A gente quer, né? Então, tudo isso vai permeando os nossos corações, né? Talvez você está cansada e você fala assim, gente, não é possível, eu tenho que falar ao meu marido que eu estou cansada. Eu não vou falar que eu estou cansada, ele tem que saber que eu estou cansada. Aí você fica dando sinais, né? Qual é o sinal, né? Um gelinho, né? Coisas óbvias você joga para ele, assim. Então, são maneiras de se comunicar de coisas que estão no seu coração. Então, talvez você seja conhecida pelo seu marido, pelo seu filho. Eu vou falar da minha esposa, acho que ela não está aqui, por isso que eu vou falar, tá bom? Mas é interessante, né, que quando eu casei, aí Luana, uma vez eu fiz uma coisa que Luana não gostou, né? Aí ela veio e falou comigo, Thiago, é o seguinte, a pessoa, ela não gosta que faça isso, tá. Aí eu entrei em parafuso já, porque eu falei, ela tá falando de uma pessoa. Eu falei, quem é essa pessoa? Só que ela estava falando dela na terceira pessoa. Então ela não ficou falando assim, Thiago, eu não gosto. Ela, Thiago, você tem que entender que a pessoa não gosta que a gente faça isso. Aí eu falei, gente, tem alguém morando aqui com a gente? Eu não tô sabendo. Sei lá, a gente não tinha filho. Eu falei, a gente já tem um filho, que a gente não tá sabendo, porque é a terceira pessoa, né? Ou então, eu vou falar tudo isso, se ela tiver aqui, não, benção, eu uso isso, ela sabe que eu uso ela como exemplo já, tá? Uma vez, eu fui para a cozinha, peguei um copo, assim, tinha copos sujos na pia. Qual que é a lógica? Vou pegar um copo limpo, porque eu não posso pegar um copo sujo, certo? Peguei o copo sujo,
Na hora, aliás, peguei o copo limpo. Quando eu peguei o copo limpo, Luana aparece aqui. E ela fala assim, por que você não lava um copo? Aí eu peguei e falei assim, você tem razão, né? Eu tenho que ajudar, eu vou lavar. Da próxima eu lavo um copo. Aí usei o copo, coloquei lá, ok, né? Aí da outra vez eu fui tomar água e tinha o quê na pia? Copo sujo. Eu falei, eu aprendi a lição. A lição é aprendida. E aí eu fui lavar o copo. Quem tá aqui do lado? Luana. Ela fala assim, por que você não pega um copo limpo? Fica lavando o copo, as pessoas usam o copo. Naquele momento, eu não sabia o que eu falava. Eu corro, não posso, moro ali. Eu questiono, não vou fazer isso. O que eu faço? Eu reconheço que eu deveria ter pego um copo limpo dessa vez. E aí hoje a gente dá tanta risada, mas tanta risada, de coisas que vão, né, acontecer na nossa vida. Então, assim, o que você quer? Você quer que eu lave? Mas não é o contexto, é outras coisas, né? Tanto é que quando você vai para Pedro, Pedro fala assim, maridos, vivei a vida comum do lar, né? Com discernimento. A palavra discernimento no grego significa em constante aprendizado, né? Então a questão não é que a mulher não é compreensiva, né? Compreendida ou compreensível, é que o marido precisa ter uma atitude de entendê-la, de compreendê-la, de entender o universo dessa comunicação também. E, às vezes, obviamente, essa comunicação é equivocada. Então, se comunicar não biblicamente traz grandes consequências. Ou seja, há casais que não conseguem, casais, amigos, irmãos, pai, né, e filha, às vezes eles não conseguem conversar situações básicas da vida, porque aquilo vai gerar um conflito, vai gerar um problema e logo vai ter um resultado de mais discussão. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Então, essa é uma introdução mais longa para você entender que a forma que você se comunica são atitudes do seu coração. É uma dinâmica mais complexa do que fala, do que, mas eu não quis falar isso. Quis. Passou pelo processo, ok? Talvez você não avaliou o dano que isso poderia ter, mas isso passou pelo processo. Em Efésios, capítulo 4, versos do 1 ao 6, diz assim, Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, unidade do Espírito, né, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, tá? Então, a partir desse texto, eu quero trazer alguns princípios bem práticos de como nós podemos estabelecer uma comunicação bíblica, tá? De quais sentimentos. E você vai perceber que o texto paulino tem muito mais a ver na forma que você lida com o seu coração, do que propriamente na forma que você lida com o outro nessa comunicação. Tem a ver com a visão sobre Deus, sobre o próximo, sobre mim e sobre as circunstâncias também. Então, como que você deve manter uma comunicação que edifica, né? Lembrando ainda que lá na frente, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, a partir do 25, ele vai falar sobre uma comunicação que edifica, que transmite graça, né? Que é falado no momento certo, quer dizer, as palavras são colocadas no momento certo. Mas aqui, nesse texto anteriormente, ele vai falar de que tipo de disposição que nós temos que ter no nosso coração para que nós, então, alcancemos uma comunicação que leve, que esteja preocupado com a edificação. Primeiro, tá, a primeira lição aí nesse sentido prático sobre ter uma comunicação ou dispor de uma comunicação que edifica, você deve se preocupar em definir, né, se definir como um bom exemplo de Cristo para todos. Então, o verso 1 de Efésios capítulo 4 diz que Paulo está rogando aos irmãos. Lembrando, então, que Paulo escreve no capítulo 1, 2 e 3 a base teológica de Efésios. Ele vai falar sobre predestinação, ele vai falar sobre eleição, ele vai falar sobre a vocação que eles tinham, ele vai falar sobre a oração que faz,
a luz, né, com relação à pregação do evangelho, e a partir do 4, né, ele vai dizer assim, eu rogo a vocês, eu estou pedindo, eu estou insistindo para que vocês, então, vivam. Ele coloca assim, eu sou prisioneiro do Senhor, se colocando numa situação de humildade, dizer, eu não estou exigindo isso como alguém que está simplesmente mandando, mas eu sou um conservo de vocês, eu sou um prisioneiro de Cristo e eu estou rogando por isso, para que vocês andem de modo digno da vocação, daquilo que vocês foram chamados, né? Então, a ideia é ser um crente, professo em Cristo, nesse sentido, acima de tudo, ele deve estar preocupado não com a sua honra, porque a comunicação errada tem muito a ver com isso, mas principalmente em andar na vocação que ele foi chamado por Cristo Jesus. Andar dignamente da sua vocação. E isso Paulo coloca aqui essa palavra andar, né, no sentido de ter um estilo de vida, né, aparente e que está em igualdade com aquilo que você professa, com aquilo que você acredita crer, com aquilo que o seu coração crê. Então percebe que a extensão dessa palavra que Paulo fala, andar de modo digno, quer dizer, ele usa duas palavras bem fortes, o andar, que é o estilo de vida, e de digno é compatível com a vocação que você acredita crer, que você tem, que você anda no Senhor agora, e ele coloca aqui, ao qual vocês foram chamados. E isso é interessante, pensando a partir de uma vida, né, de comunicação, como que eu transmito graça a partir de uma nova vida que o Senhor nos deu. Então, só é possível se comunicar de forma graciosa e edificante quando nós temos a convicção daquele a quem nos chamou, que vocação que nós temos, a quem nós representamos. Porque isso leva a nossa vida a pensar muito no aspecto da identidade. Então, se você se comunica pensando, né, nas suas dores, nas suas alegrias, nos seus direitos, então provavelmente a sua comunicação não vai ser edificante. Então, Paulo, ele traz o aspecto de identidade, porque comunicação tem a ver com isso. Vou dar um exemplo. Talvez alguém chegue, a primeira coisa que ela fale, diga assim, não, vou dar um exemplo, eu sou o Paulo, eu sou o Dr. Paulo. Qual é o seu nome? Dr. Paulo. Doutor não é nome. Qual é o seu nome? Porque você está vendo como é fácil para a gente. Quem é você, né? Como que você se identifica? Então, a identidade proposta pelo apóstolo Paulo é alguém que tem um andar digno, que foi chamado por uma vocação, que foi colocado, né, diante da fé no Senhor. E esse aspecto, né, esse estado que essa pessoa vive, faz com que ela, então, se identifique. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência, mais uma vez, é categorizar a mulher como um tipo de padrão de comunicação não bíblica, equivocada, e dizer, isso é normal, porque é mulher. Mas não é, meus irmãos, e minhas irmãs, na verdade. Não é. Deus chamou você além, né, além desse conceito cultural que tem sobre as mulheres, de como elas devem se comunicar. E aí isso é colocado sobre as mulheres um padrão de como elas devem fazer isso, fora do conceito bíblico, e isso traz grandes consequências, porque então isso pode atenuar o pecado do seu coração, dizer, não, porque eu sou assim, porque eu sou mulher. E aí então você estabelece padrões, né, por uma questão de gênero, por uma questão de condicionamento social e cultural. Mas você esquece que ao ser chamada, na verdade, por Cristo, a forma de comunicação agora não é a sua ou que você aprendeu, ou que a sociedade diz como as mulheres têm que se comunicar. Você tem dois extremos aqui. Você tem aquela mulher, né, que se comunica colocada pela sociedade emocionalmente, ou você tem aquelas mulheres, né, que se comunicam de uma forma completamente sensualizada. Porque isso também é comunicação. Então, você tem os dois extremos. Vários, na verdade, né? E, de repente, você tem Cristo dizendo, olha, o padrão né, que você deve seguir a partir da vocação é o padrão do reino de Deus. É o padrão de uma comunicação edificante. Por quê? Porque você tem uma nova identidade. Então, você deve compreender quem é para que você possa se comunicar de uma forma adequada. Uma segunda lição nesse texto, Paulo traz o aspecto também que você deve se preocupar em ser completamente humilde, né? Porque ele coloca isso no verso 2.
com toda humildade e mansidão. Né? Biblicamente, a palavra humilde pode ser definida como uma vontade de sacrificar qualquer um dos desejos que estão no caminho, né? No meu caminho, ou que são meus, para alcançar ou para fazer a vontade de Deus. Né? Então, é a ideia de abrir mão de si, abrir mão dos próprios desejos, tá? E aí é interessante pensar num conceito que você fala assim, mas eu já abro mão, né, dos meus... Né, por exemplo, olha só que interessante, né? Quando você diz assim, eu só penso nas pessoas, eu não penso em mim. Por isso que eu abro mão das coisas. Já disse isso? Né? Na verdade, você pensa tanto em você que isso é autocomiseração. Isso é uma comunicação errada. Talvez você se comunique assim, para que o seu marido, o seu pai, o seu irmão vire e fale assim, nossa, como você se sacrifica pela família. Isso encherá o seu ego e você se sentirá satisfeito. Então, na verdade, o processo não é a humildade. O processo é o reconhecimento, contrário da humildade. Então, é importante estabelecer isso, por quê? Porque abrir mão dos direitos, no sentido da humildade, não significa necessariamente não falar que não gosta, não confrontar, não se comunicar. Mas a ideia aqui é, quando eu me comunico com o outro a partir de uma perspectiva bíblica, eu tenho que entender quem eu sou, o texto coloca isso para a gente, e eu tenho que estar à disposição de um serviço, de servir. Então, a ideia aqui da humildade é que nós não devemos nos comunicar com desejos simplesmente egocêntricos. E, minhas irmãs, eu vou dizer uma coisa importante, isso não é comum só às mulheres, mas isso, no aconselhamento, né, isso é a raiz de um coração pecaminoso. Mas eu tenho a tendência de enxergar mais nas irmãs uma murmuração muito forte pela falta de reconhecimento daquilo que ela faz, seja no trabalho dela, né, e principalmente nos trabalhos domésticos. Né? Então, eu vejo, né, a necessidade, às vezes, que a mulher tem, todos temos, mas falando especificamente aqui, de ser reconhecida pelo trabalho que ela faz, a ponto, às vezes, de ficar descontente e ter um hábito de murmuração. Então, o que acontece? A motivação da comunicação e a motivação da prática, ela se torna muito mais pelo reconhecimento, mesmo que ela abra mão, né? Ela vai abrir mão aqui, não, pode fazer, vocês fazem aqui, só que ela vai reclamar depois. Só que ela vai levar isso como um peso muito maior e mágoa no seu coração. Então, a disposição dessa comunicação graciosa não é humildade, até mesmo porque agindo com humildade, ela pode dizer assim, gente, olha, eu não quero isso, né, nesse momento não dá. Então, ela ainda pode se posicionar amorosamente, biblicamente, sendo humilde. Quer dizer, a humildade estabelece também o fato de dizer, eu quero manifestar a minha vontade. Eu quero manifestar o que eu disse. Por quê? Porque, às vezes, o não fazer isso é o temor de ser confrontada ou o temor de não ser aceita. Então, guarda a mágoa, e essa comunicação não é feita adequadamente dentro da perspectiva do Senhor. Um terceiro elemento, tá? Você deve se preocupar em ser gentil. Olha só, o verso 2 também fala sobre isso. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Então, a expressão de gentil aqui, né, traz o aspecto, né, gentileza é o oposto de ser duro, de ser rude, de ser dominador, né? É uma pessoa gentil que cuida, né, com ternura dos outros. Então, a manifestação da graça está nisso. Olha só, vou dar uma dica, tá bom? Você pode cobrar uma coisa do seu marido de forma legítima. Quer dizer, às vezes ele precisa ser cobrado. Alguém precisa ser cobrado. Você precisa falar, o seu chefe, enfim. Só que entenda bem a diferença em como eu faço isso. Então, você pode ainda cobrar o seu marido que fez a mesma coisa naquela semana que você falou, por favor, não faça. Mas qual que é o meio disso? Ser gentil. Com gentileza, cobrar aquilo. Então, né, não é a aceitação e ficar quieto. Porque tem gente que fala, não vou falar nada. Mas isso também é uma forma equivocada da comunicação. Então, ser gentil no processo manifesta um padrão de comunicação bíblica. Em qualquer situação. Às vezes você vai falar com um pouco mais de energia, não gritando, mas isso também é ser gentil.
Quer dizer, o respeito mútuo, né, pelo filho, pelo marido, pelo pai, pela mãe, enfim, qualquer lugar que você esteja, deve existir constantemente. Ainda que, por quê? Aqui a gente entra numa encruzilhada, né? Se toda vez que você não é atendida, você não é gentil, então você tem um ídolo no seu coração. Porque, e aí, esse seu desejo lícito, né? Por exemplo, às vezes a mulher quer a casa mais tempo organizada, não é verdade? E o marido e os filhos estão ali para quê? Para desorganizar, né? Na cabeça dela, e às vezes desorganiza mesmo, né? Então, é uma outra palestra essa. Mas é um desejo, e não é errado, não é equivocado, não é pecaminoso. Eu acabei de organizar a casa, né? Tem mulher que não quer nem que use o banheiro. Fala, não vou usar o banheiro hoje, até 6 horas da tarde. Para ter aquele ambiente todo limpinho ainda. Aí o que acontece? Isso qualquer, estou dando ilustrações aqui, né, de rotineiras, mas qualquer situação da vida. De repente chega, né, alguém e confronta aquilo, e faz aquilo, e tira a sua expectativa do que você tinha. Se isso passa de um desejo amoroso e lícito e entra para o nível de exigência para satisfação, para alegria, para contentamento, e você muda a sua tonalidade de voz, passa a não mais ser gentil, né, mas agressiva, então você tem um ídolo no seu coração. Não importa o quanto você pode ser confrontada por alguma coisa ou por alguém que faça o que você não quis que seja feito. A sua comunicação é de alguém que deve ser vocacionada. Eu fui chamada por Deus a ser assim. Porque o que acontece? Se você entende quem você é, não é o fato disso que vai confrontar o seu coração, daquilo que foi feito. Porque você vai pensar assim, tá, mas aonde está a minha satisfação? Quem eu sou? Como eu devo responder? Como é que eu enxergo o outro? Não é o meu inimigo, ele cometeu um erro, cometeu um pecado. O confronto vai ser gentil. A Bíblia fala que deve existir o confronto, mas com gentileza também nesse aspecto. Uma outra questão importante aqui que o texto diz é: você deve se preocupar em ser paciente, suportando uns aos outros em amor. Paciência. Cabe no vocabulário? Paciência. A palavra de paciência ela é tida como longanimidade, né? Um ânimo que é longo, né? Que ele se estende, né? E é interessante isso porque, às vezes, a falta da paciência por todas as coisas que devem ser feitas em casa, no trabalho, maridos, né? Enfim, vários filhos e tal, pode tornar a comunicação da mulher em um padrão sempre de impaciência. E aí qualquer coisinha que acontece é motivo para cobrar, é motivo para estabelecer uma comunicação equivocada. Por quê? Porque ela está pensando assim, eu estou cansada, só eu faço daqui, olha só de novo, tem que fazer lição com as crianças. Então, tem coisas que devem ser ajustadas, e realmente devem. Mas quando há uma centralidade na minha pessoa, então eu começo a me comunicar simplesmente de uma forma que ataque, que não crie comunicação graciosa, mas que crie, né, uma comunicação que traga problemas ali. E uma das características do amor bíblico é a disposição de fazer o bem, apesar né, de que essa tolerância, né, o amor é tolerante, ele tem um nível ali, tem um limite também, obviamente é importante entender isso, mas em termos de comunicação, a paciência se traduz também em não ser rude, né? E de não ser cáustico, e de não agredir o outro, ou o caráter do outro com relação a isso, né? Esses dias eu atendi um irmão em Cristo, e ele foi fazer um serviço na casa dele, e ele fez errado, meio errado, assim, sabe? Passar textura né? Não lembro exatamente lá, mas tem a ver com textura, né? Aí a esposa já tinha uma mágoa no coração por alguma coisa. Ela olha para ele e fala assim para a filha: tá vendo, filha? Seu pai não faz nada certo. Aí, olha que comunicação equivocada. Quer dizer, ela não queria falar do negócio, ela queria falar de coisas maiores. A pergunta é: nunca faz nada certo? Nunca faz nada corretamente? Perceba que a perspectiva equivocada do nosso coração nesse processo faz com que, então, tudo seja de uma forma ruim para a gente.
Então, a comunicação sempre se torna agressiva, sempre se torna combativa nesse aspecto. Uma outra coisa importante de uma comunicação graciosa, a quinta, você deve se preocupar com a harmonia constante também, né? Paulo fala no contexto da comunhão da igreja aqui, mas isso pode ser aplicado, né, a entender também a questão da própria unidade do lar, da família, do trabalho, em questões assim. Né? Tanto que a Bíblia descreve a mulher como sábia e como aquela que edifica o seu lar, como aquela que traz bases, né, que estabelecem situações importantes ali, por quê? Para tornar um lar agradável, né? Por mais que a gente sabe de toda a questão cultural, né, dentro do posicionamento do que é homem, do que é mulher, de deveres, de tarefas, mas a grande verdade, minhas irmãs, que o ambiente acolhedor de uma família é feito pela mulher. Isso é correto. Você pode ver, né, esse ambiente é proposto, não é só pela mulher, obviamente, mas é proposto mais por ela. Nesse ambiente acolhedor, nessa questão de edificação mesmo a partir do lar, como Provérbios ensina. Então, a grande questão de uma comunicação é entender a minha vocação nesse sentido de criar ligações dentro do próprio lar. Em como, né, talvez as coisas que vai fazendo, as atitudes que vão tendo, acaba muito mais espalhando, né, filhos, marido, pai, mãe, e não há a unidade para uma comunicação graciosa dentro do contexto bíblico. Então, sempre que possível, né, a unidade deve ser buscada, mesmo às custas de preferências pessoais, né, seja homem, seja mulher, quer dizer, às vezes aquele momento não é o momento de falar. Aquele momento não é o momento de cobrar. Aquele momento é de agir sabiamente e, num contexto fora do conflito, chegar para o marido, chegar para o filho e falar assim, vem cá, não sabe aquele momento lá? Então, olha, essa é a forma que eu acho que a gente deveria agir. Então, às vezes, a ansiedade, né, de tentar resolver tudo naquele momento pode pular etapas de oportunidades de ouvir os filhos, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o marido, e aí então estabelecer uma comunicação bíblica. Por que isso é importante, né? A comunicação, ela sempre será intencional, tá? Então, quanto mais intencionalidade você tem e prepara o seu coração com a palavra de Deus, mais fácil, entre aspas, ou mais intencional você vai poder ser de lutar contra desejos do seu coração, de se estabelecer a justiça na hora da comunicação, ou de estabelecer ali um princípio onde você se coloque, né, com alguém que está sendo sempre levando uma carga muito grande, e aí então você pode pensar, avaliar a situação corretamente e resolver o problema em si, e não ampliar isso para a vida. Ah, mas lembra, também desde quando a gente casou é assim. Quer dizer, se é assim, por que não foi resolvido antes? Se é assim, por que está ali ainda? Então, essa é a questão, né? De não ficar levando. Então, é importante para as mulheres que elas compartilhem seus sentimentos. Agora, uma coisa importante, nem sempre o compartilhar das irmãs vai ter do outro lado a compreensão que ela criou uma expectativa de ter. Porque isso também envolve expectativa, né? A expectativa errada que o mundo coloca. Porque qual que é, né, a expectativa de comunicação que o mundo coloca, né? A mulher que quer sempre falar as coisas, o homem que não quer ouvir, mas talvez as interrupções dessa comunicação já são coisas mais intensas que vêm do coração. Então, talvez se compartilhe, mas a expectativa ela não seja alcançada. E como que eu vou responder a respeito disso? Uma coisa importante também é saber ouvir, né? Tiago diz assim que nós devemos ser tardios, né, no falar, e a ideia é de ser prontos a ouvir. Então, a comunicação, ela não só envolve uma questão instantânea, mas ela envolve uma interpretação importante. Então, quando o seu marido fala alguma coisa, quando o seu filho fala alguma coisa, você tem que parar e dizer assim, o que eles estão querendo dizer a respeito da crença deles, da fé deles, do que eles estão lutando contra os seus desejos específicos, o que realmente quer dizer a mim. E como que eu devo, nessa perspectiva, responder adequadamente. Mas para que isso seja feito, é importante saber ouvir. E a atividade de escuta nas Escrituras, ela é sempre ativa. A escuta passiva tem a tendência de fazer interpretações equivocadas.
erradas a partir daquilo que eu sinto, no sentido de, eu fui machucado, então é assim que eu vou... Agora, a escuta ativa, ela traz a expectativa de que eu escuto, eu passo pelo crivo da palavra, eu interpreto por meio da palavra, não pela forma do conflito, não pela forma da pessoa, não pela forma da reincidência daquele caso, mas eu olho para as Escrituras e como a palavra de Deus me ensina a responder brandamente, a responder de uma forma adequada. E vai um pouco mais à frente, para a gente encerrar esse processo. A Bíblia trata, a partir do capítulo 4, do versículo 25, o texto diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí ele fala, irai, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E todo o texto vai estabelecendo coisas práticas para nós também. Primeiro, eu devo sempre falar a verdade, né? Ainda que seja algo de confronto, o meio de comunicação sempre é verdade, né? E o que isso significa, principalmente aqui no nosso contexto? Falar a verdade não é fazer o jogo da adivinhação do que eu estou sentindo, o outro tem que saber, né? Falar a verdade é comunicar. Porque talvez você diga assim, seu marido pergunte para você assim, porque o marido, ele pode ver que está errado, mas ele pergunta, porque ele quer tirar a contraprova. Porque pode ser simplesmente uma coisa que não está no contexto dele. Ele fala assim, você está chateada? Aí você não olha para a cara e fala assim, não, está tudo bem. Isso é uma comunicação que não segue a verdade. Porque talvez você queria falar algo e não falou biblicamente. Então, o vínculo dessa fala deve ser a verdade. A outra coisa é a questão da ira. Quer dizer, a ira traz a expectativa da autojustiça. Então, você pode ter desenvolvido um hábito de comunicação sempre pensando assim, nunca é feito para mim o que eu faço por eles. Eu sempre faço mais do que eles. Então, esse tipo, né, de construção no coração sempre vai estabelecer, talvez, uma resposta irada, porque você vai estar com mágoa no seu coração. Versículo 29, o texto fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é espécie de, não é palavrão, mas é palavra que não é própria para o uso naquele momento, né? Então, o texto mais à frente vai dizendo que você deve falar palavras que são boas para edificação, lembrando que o seu marido, né, que o seu irmão, que a sua irmã, que o seu pai, sua mãe, seus filhos, enquanto crentes, fazem parte da mesma fé. E a sua fala é uma fala de edificação, de encorajamento também, talvez até nas quedas, aonde você vai encorajar a obediência à palavra de Deus, seu filho, seu marido. Se ele não for crente, é a palavra de pregação do evangelho, de compartilhar a esperança da cruz. O texto também fala assim, de falar conforme a necessidade. Que eu gosto de falar muito, eu gosto de falar pouco. Esse é um princípio para ambos os excessos. Se eu falo muito, então eu tenho que aprender a falar o que é necessário. Mas também se eu não falo nada, não, mas aí a mulher é a benção, aí ela não fala nada, essa mulher que tem que procurar. Também não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que se faça a comunicação dentro daquilo que é adequado. O texto também diz assim sobre falar com graça, né? É a forma que você fala, a tonalidade da sua voz. Isso também é importante na forma que você transmite. Talvez você aprendeu um padrão de que você não está, né, dentro, né, de um aspecto até irada, mas você aprendeu a falar alto, forte, todo o tempo. E aí todo mundo acha que está brigando, mas você não está brigando. Ou então aquela pessoa que fala para dentro, né? Você fala mais alto, não estou te ouvindo. Então, o falar com graça não importa o quão nervosa ou não a sua fala é a mesma. É um desafio, né? Você está lá naquele momento do furacão, né? Você está com as escrituras lá, está falando assim, eu vou falar sabiamente. Também é importante a fala com amargura. Versículo 31 fala, longe de vós toda amargura e cólera. Quer dizer, a blasfêmia, né? O xingamento nesse sentido, a gritaria em si, a fala com ira atacando o caráter. E, por fim, uma comunicação edificante, ela sempre vai partir para a reconciliação, porque o texto fala, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. Então, um aspecto de entender
que a minha comunicação, acima de tudo, é a dinâmica do meu coração e Cristo me perdoa, Cristo me ama, Cristo, né, Deus me perdoa por meio de Cristo. Então, quando eu comunico, você está escutando seu marido falar uma coisa absurda para você, né? Brigou com você, ou seu filho, ou seu chefe, ou na igreja, enfim. O meu olhar é, ok, eu posso lidar com isso. Por quê? Por causa de Cristo. Eu posso ainda perdoar isso por causa de Cristo. Então, essa comunicação, ela nos eleva a questões importantes como glorificar a Deus, mudar o padrão aprendido e estabelecido pela sociedade, principalmente de uma forma equivocada. E aí, então, a forma como nós falamos cumpre aquilo que Paulo diz. Nós transmitimos graça, do jeito como o conteúdo e a atitude de um coração ao expressar. Então, se você se comunica inadequadamente, pecaminosamente, não é mudança de como você deve falar, mas é uma mudança de coração. O seu coração precisa estar mais cheio da palavra, mudado. Crenças em você devem ser mudadas, porque não é só a prática da fala, mas é a atitude inteira do coração. Então, que Deus nos ajude, nos dê graça para nos comunicarmos de uma forma adequada. Então, lembre-se, comunicação é um problema de coração. Coloque o seu coração aos pés do Senhor, a sua justiça, os seus direitos diante de Cristo. Então você vai ser uma boa comunicadora que transmite não só claramente os seus desejos e aquilo que você realmente quer dizer, mas principalmente você vai transmitir o caráter de Cristo. E isso é o que importa para homens e mulheres e no nosso contexto aqui para as irmãs também. Então Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada por essa palavra e por nos lembrar, né, que como a gente deve olhar para a gente, né? E na maioria das vezes a gente olha para o outro primeiro, né? A gente tem algumas perguntas e deixa eu abrir aqui para a gente ir conversando. A Vanessa perguntou: e o temperamento influencia a comunicação? Vanessa, temperamento, tá? Existe uma ideia, tá, que as pessoas falam de temperamento, né? Isso é uma ideia muito antiga, vindo da parte da filosofia, e que depois escritores cristãos, né, trazem isso, como Gary Collins e outros homens escrevendo temperamentos controlados pelo espírito, uma coisa assim, enfim, né? Só que tem um problema nisso, tá? Primeiro, se eu entendo que eu venho, né, ao mundo com um temperamento específico, então eu condiciono o meu comportamento, eu condiciono as minhas atitudes. Então aquelas 4 figuras de temperamento, né, né, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, isso são teorias humanistas para tentar explicar a forma como as pessoas se comportam dentro de determinadas situações. Então, a Bíblia, ela não fala sobre temperamento, nesse sentido, né? Ela fala sobre exposição de um coração caído, né? Então, você tem Caim, ele está irado ali, e Deus diz para ele, seria um sanguíneo, mas Deus diz para, né? Deus diz assim, o pecado jaz à porta, né? A ti cumpre dominá-lo. Você tem o tímido, que Deus fala assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, toda essa questão de né, movimentação né, do meu coração tem a ver com o meu pecado. É claro que o exterior ele pode influenciar, mas não condicionar. Então, se eu penso teoricamente nos temperamentos, eu penso então que o espírito não pode mudar o meu temperamento. Eu sou assim, eu sou colérico, então eu não posso ser mudado, eu posso ser ajustado. Só que as escrituras mostram que o evangelho muda, dá nova vida, né? E essa nova vida que nós recebemos é uma vida que devemos viver para o Senhor. Então, eu tendo a pensar biblicamente muito mais em comportamentos que são aprendidos do que em temperamentos determinantes. E aí eu tenho uma esperança maior de dizer, assim como eu aprendi isso pecaminosamente, o Espírito de Deus pode, então, mudar o meu coração e eu posso agir de uma forma diferente, tá? Não sei se eu expliquei, se deu para entender, mas é basicamente isso. Acho que sim.
A Vitória e a Simone fizeram perguntas bem parecidas. A Vitória fez a seguinte pergunta: o que fazer quando o outro tem tendências à ira? Sempre que se sente magoado, se comunica com ira. E a Simone perguntou como devemos agir com alguém dentro da nossa casa que está sempre explodindo, nervoso e não ouve conselho algum. Ok. A gente tem a tendência de pensar nas resoluções do nosso coração sempre de uma forma corretiva, né? Então, as perguntas levam a isso, né? Então, mas se meu filho bater no amigo, o que eu faço, né? Só que a Bíblia, ela traz uma coisa muito interessante. Ela traz o aspecto do conselho divino em duas questões importantes. Primeiro, instrutivo e depois corretivo. Então, nesse aspecto, quando a gente vive com alguém que é irado, ou quando a gente também tem a manifestação da ira, o que é importante com relação a isso? Se é um pecado que eu lido e eu vejo que isso é um pecado, né, no meu irmão, na minha irmã, né, marido, esposa, então eu devo trabalhar com instrução bíblica. Então, olha só, coisas como assim, é um problema na família? Vamos fazer um devocional, hoje tem muito material, né, devocionais mais longos com relação a como lidar com a ira biblicamente. Vamos preparar o nosso coração para isso, porque a gente sabe que a gente lida com isso. Isso tem sido um padrão para a nossa família. Então, vamos falar a respeito disso? Vamos tratar isso, né? Dentro de uma perspectiva bíblica? Isso é importante, né? E aí, a Bíblia, ela nos ensina duas coisas importantes, que é o plano emergencial, né? Você tem o José, que é agarrado lá, e ele faz o quê? Ele corre. E você tem o plano, né? Contingente, quer dizer, aquele plano que você tem de lidar, tanto que Deus fala assim para Caim, né? O pecado jaz à porta, mas a ti tem, né, cumpre o dever de dominá-lo. Então, uma coisa muito importante é estabelecer um padrão instrutivo por meio das escrituras, né? Como que nós podemos lidar biblicamente com isso. Criar planos de como fugir da ira para que isso não chegue. Aquele que lida melhor com a ira, quer dizer, não explode, como que pode ser um meio de suporte para aquela pessoa? Para que não haja o confronto naquele momento, talvez, mas no ambiente, a parte daquele momento, então se abra as escrituras e diga, olha, você pecou, e principalmente, levar tudo isso não só a pecados horizontais, né? Mas quando eu peco com a minha esposa falando de forma irada, eu estou primariamente pecando contra Deus. Então essa pessoa precisa entender que, além do padrão que ela desenvolveu, ela precisa ser convencida pelo Senhor, isso é pelo seu Espírito e pela sua palavra, de que ela está ofendendo a Deus, buscando o seu direito. E aí outra dica é, a ira está relacionada com autojustiça, com autossatisfação, com situações de que as pessoas não fizeram o que eu acho que é justo fazer. E aí, então, é importante falar de temas como descansar na justiça de Cristo, descansar na suficiência do Senhor, para que Ele seja suficiente mesmo quando eu acho que eu não tenho. Eu falo isso porque eu era uma pessoa muito irada. Eu me irava demais. Eu brigava no mercado, brigava no trânsito. Uma vez eu estava no caixa. O caixa do mercado é o lugar que Deus tratou meu coração ali da ira, né? Porque eu ia no caixa do mercado e eu não sei, toda a caixa que eu passava, a pessoa passava assim, ó. Pipi. Aí, sim. E aquele momento, a autojustiça, né? Eu sou muito importante para ficar esperando. Eu tenho que passar rápido aqui. Eu lembro que, de forma muito arrogante, há muitos anos atrás, eu estava num caixa rápido e a menina estava tão devagar, tadinha, mas tão devagar. E aí eu passei minhas coisas, né? Aí chamei, falei, quero falar, quando tava lá, né? Arrogância. Quero falar com o gerente. Não, mas por que quero chamar com ele? Aí eu chamei o gerente, estava escrito assim, caixa rápido. Eu falei para ele, defina para mim caixa rápido. Quer dizer, arrogante. Mas o que estava por trás, né? Eu lutei contra meu pecado não era estar ali, né? Mas era o quê? A importância que eu dava para mim mesmo naquela situação. Quer dizer, você precisa fazer o que eu quero, meu tempo é muito precioso. Então, é importante ter a intencionalidade de dizer, não, eu luto contra isso. Então, ou então alguém luta, como que eu posso ser uma ponte, como eu posso ser um suporte, na verdade, para trazer. Outra coisa interessante que a gente faz em casa também, hoje menos, mas a gente fazia mais, colar versículo bíblico por toda a casa.
Então, você cola na sala, cola no banheiro, cola no quarto, recorta versículo bíblico que esteja relacionado ao tema, né? Então, a pessoa está lá na cozinha, aí lá está escrito lá, irai-vos e não pequeis. Isso é confronto, quer dizer, é me expor à palavra constantemente, para que eu, então, como Hebreus capítulo 5 fala, por meio do treino da minha mente, eu possa, então, servir a Deus e lidar com aquele pecado específico. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, que é até uma dúvida minha. Esse irai-vos e não pequeis, para mim é complicado, né? Porque nós estando cheios de pecados, a gente não consegue irar e não pecar, pelo menos eu, né? Como que a gente briga amorosamente? É possível? É possível, é possível. Eu tenho um pensamento particular assim sobre esse versículo bíblico, da interpretação dele, porque eu não consigo lembrar de um dia na minha vida que eu me irei santamente, né? Estou aqui irado para a glória de Deus. Não, estou irado para a glória de Deus, gente. Né? Eu não consigo lembrar disso, particularmente. E não consigo também, né? O único que se ira santamente é o próprio Deus, porque a sua justiça também é santa. Agora, eu trocaria a palavra brigar por confrontar, né? Às vezes, nós temos que ter uma energia a mais para que a gente possa ter coragem de fazer alguma coisa mesmo, de tomar uma atitude, né? Às vezes, você está vendo alguém sendo injustiçado, você precisa de uma energia para ir lá e agir naquilo. Então, eu entendo que isso não é a ira, mas isso é a capacidade dada por Deus de termos atitudes com relação a isso, de tomar decisões com relação a isso. Agora, como que a gente confronta sem pecar, né, nesse sentido, ou amorosamente? Primeiro, vise sempre a glória de Deus. Você está indo lá por causa do seu direito ou porque você quer glorificar a Deus? Você está indo lá porque o outro pecou contra você ou porque ele pecou contra Deus e você o ama tanto que você não pode deixá-lo na ignorância do seu pecado? É a glória de Deus? Você está comendo, você está bebendo, você está indo lá confrontar para glorificar a Deus? Acho que isso é uma pergunta. Mateus capítulo 7. Tira primeiro a trave do seu olho. Eu preciso avaliar. Eu sou culpado? Talvez eu não seja culpado pelo início dessa discussão, mas eu coloquei elementos que elevou o nível dessa discussão. E a palavra hebraica para tirar a trave do olho vem de uma palavra de examinar-se, e o tempo verbal no grego ali que é usado é auristo, que é um tempo que é constante. Então, quando eu estou constantemente em reflexão pela palavra, eu vou ter a tendência, né, de não buscar minha justiça prontamente, porque eu vou saber e entender quem eu sou e quem Deus é. Então, tira a trave do olho eu posso fazer, eu devo primeiro avaliar o meu coração, qual que é a minha contribuição para isso. O que eu disse também em hora errada, que talvez levou a um comportamento equivocado. Terceiro, eu vou lá e tiro o cisco do olho do meu irmão. Mas aí eu já passei por 2 processos. Eu quero a glória de Deus. Eu examinei meu coração, eu sei que eu também sou pecador. Então eu vou lá amorosamente e vou dizer sobre o ocorrido, não atacar o caráter dele, mas o acontecimento. E por último mostrar a graça de Deus. Quer dizer, você pecou, mas a graça do Senhor. Eu não quero só dizer assim, você pecou, tá vendo? Você magoou todo mundo. Não, eu quero ir além. Eu quero mostrar para você a graça de Deus. Mas às vezes a gente tem aquela síndrome de Jonas, né? Ah, Deus, não quero mostrar graça, não. Eu quero mostrar condenação. Deus condena, tá vendo? Então isso é uma forma também de trazer para a pessoa, né, o aspecto de que ela precisa agir de forma misericordiosa. Eu acho que esse plano prático, Lizzy, seria algo para a gente pensar, né, 20 vezes antes de dizer assim, eu vou lá cobrar, mas porque depois a gente fala assim, é verdade, eu também errei aqui e tal. Mas por que fazer isso depois do conflito, se Deus nos dá ferramentas para fazer isso antes, né? Então é importante esse processo. Obrigada. E aí uma outra pergunta que surgiu, eu não sei o nome da pessoa, não está com nome, é como a gente faz para desenvolver esse espírito manso, né? Na prática, como a gente faz para fazer com que essa mudança surja, né, na nossa comunicação? Tá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender que isso não é natural para nós. Tá? O que isso significa? Né? Você pode ter alguém
que nunca responde mal, primeiro, duas coisas. Primeiro, não é natural. E segundo, nem sempre é expresso de uma forma, ou, né, vem uma expressão de uma forma física, corporal, externa, né? Às vezes você está olhando alguém assim, a pessoa está lá no meio do conflito e ela está caladinha, né, falando amorosamente, assim, não, tudo bem. Mas por dentro ela matou, esquartejou, enterrou e já fez o velório. Então já fez isso. Então a gente precisa perder aquela ideia de que só como quando se mostra é que realmente lida ou não com uma questão. Então, uma coisa muito importante é entender que isso não é natural a nós. E Davi reconhece isso no Salmo 51, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito quebrantado. A palavra criar ali é a ideia mesmo usada em Gênesis, que é, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o único sujeito desse verbo criar é Deus, em toda a escritura do Antigo Testamento. Então, Davi reconhece profundamente que ele não pode ter um coração assim, se não for o próprio Deus criando nele esse coração. Isso é importante para nós, para a gente não legalizar o processo, né? Porque a gente tem muito disso dentro desse aspecto, né? Me dá aí os 7 passos, que eu faço, tranquilamente. Então, a gente quer legalizar o negócio, e aí mostra a dependência. Quer dizer, eu olho para mim e falo como Paulo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, Senhor? Mas aí ele vislumbra quem? Cristo. É ali que eu encontro esperança. Né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, ele tem uma esperança. Então, o primeiro passo é entender a dependência do Senhor. Não é só passos a serem perseguidos, mas é um coração contrito e só pode vir da parte do Senhor. Depois, é olhar para os mandamentos de mutualidade que as Escrituras me mostram. Quer dizer, como que eu vou aprender a partir de um relacionamento com Cristo, entender isso? Como que eu vou aprender a falar amorosamente? Quando eu pratico isso. Olha só para você entender, abre comigo aí a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 5, só para você entender. Hebreus capítulo 5, versículo 14, 5:14, diz assim. É 5:14? Diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que nós temos que fazer? Entender, e aí aquela ideia de quem é Deus, quem sou eu, quem é o próximo, o contexto, eu tenho que entender que se eu estou mirando, se eu estou com um comportamento inadequado, pecaminoso, Deus está expondo o meu coração, a circunstância expõe o meu coração para que eu, então, possa agir biblicamente. Depois que eu entendo sobre o meu relacionamento com Cristo, para não ficar só na legalidade do processo, a Bíblia diz que eu tenho que praticar. Então, você está numa situação, aconteceu alguma coisa com o marido, aconteceu alguma coisa em casa e tal, ali é um momento de dizer assim: Deus está me dando a oportunidade de agir biblicamente. O que a Bíblia diz sobre essa situação? Eu estou num ambiente de ira, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Eu vou usar uma palavra branda. A Bíblia diz que o iracundo, ele pode a ira tem a ver com autojustiça. Senhor, abre os meus olhos para que eu não busque a minha justiça, mas a do Senhor. O que eu tenho que abrir mão nesse momento aqui? Talvez até tenha um direito, mas para treinar o meu coração a isso, Senhor. Falou uma palavra, já veio aquela vontade de rasgar, de responder na mesma altura. Senhor, dá-me lábios que glorifiquem o teu nome, né? Que as palavras dos meus lábios agradem a ti, Salmo 19. Então, é ter intencionalidade no processo. Então, vamos falar a verdade aqui. Em alguns momentos, somos pegos na vida de surpresa, né? Acontece alguma coisa e você tem que tomar uma decisão. Mas para pensar, a maioria das nossas ações pecaminosas constantes, nós já sabemos o padrão dela, não é assim? A gente sabe, começou aqui e foi até ali. Quer dizer, é importante entender o padrão e quebrar o ciclo dessa questão pecaminosa. E aí você sabe, se uma comunicação diariamente te ira, então mude essa questão, né? Exerça ali e pratique a palavra de Deus. Então é claro que poderíamos dizer muito mais coisas, mas basicamente é isso. Muito bom. A Luciane perguntou: algumas pessoas têm muita dificuldade de se comunicar. Quando isso acontece no casamento, e fica muito difícil porque a gente tem que adivinhar o que o outro está querendo dizer. O que a gente deve fazer? Insistir, incentivar a comunicação da outra pessoa ou deixar
do jeito que está? Ah, tá. Eu acho que tem que insistir, mas assim, tem que insistir certo. Porque o que acontece? Às vezes os casais me procuram e falam assim, a gente não consegue conversar mais, pastor, por quê? Porque não consegue comunicar. Só que aí o outro tá assim, ei, fala comigo, tá vendo? Você não fala, ó, o pastor falou, ó, tá vendo? Você não fala. Tá vendo aí, ó, eu quero falar, você não quer falar. Isso irrita, já numa comunicação quebrada. O que que eu sempre falo para os casais? Devocional junto. É um ambiente onde há o confronto da palavra. Quer dizer, não é a palavra do Tiago, não é a palavra da Luana, é a palavra do Senhor. Talvez no primeiro dia não vá ter toda aquela comunicação, mas um crente, mesmo que seja rebelde em alguns momentos da vida dele, ao ser exposto pela palavra e o Espírito confrontar e convencer, eu posso me achar a pessoa mais certa, mas eu não vou me achar diante da minha esposa, eu estou olhando para as Escrituras. Então, uma coisa muito importante é crie hábitos de orar, de compartilhar junto, porque às vezes você começa com um pedido de oração. Olha, ore por mim, eu estou me sentindo mal hoje. Mas por quê? Olha aí, criou uma oportunidade não de culpar o marido porque está mal, ou vice-versa, mas de dizer, olha, porque há coisas no meu coração. E você pode se colocar como alguém fragilizado, né, frágil, diante de uma situação que nós realmente somos. E aí ter a oportunidade de criar meios, né, e mecanismos de comunicação por meio da palavra. Então, a cobrança, e às vezes a cobrança é no momento inadequado, quer dizer, num contexto de conflito, aí fala, tá vendo? A gente não conversa, por isso que a gente não conversa. Ou então acabou de brigar, aí senta e fala, vamos falar sobre o nosso relacionamento? Não vai rolar. Então, o que é importante? Devocional junto, compra livros, né? Leia livros como Quando Pecadores Dizem Sim, leia Efésios, sobre comunicação bíblica, né? Leia um livro da Bíblia junto, trate de trazer uma reflexão, porque ali você se faz uma autorreflexão, e aí vai criando ambiente para dizer o que podemos melhorar enquanto casal, enquanto marido, enquanto esposa. Isso é muito importante. Está chegando o fim do nosso tempo, eu queria ler alguns comentários e a última pergunta, né? A Vitória, ela colocou um comentário bem interessante. A mulher hoje é incentivada a ser agressiva e desbocada. A Simone, ela colocou o seguinte comentário: cresci ouvindo que o serviço doméstico é inútil e sem valor. E a Kátia concordou, dizendo que a grande maioria fala isso e que não tem valor os serviços domésticos. Interessante isso, né, pastor? Como o mundo vai colocando as coisas e a gente vai se moldando ao que o mundo diz sobre nós, né? Perdão. Pode falar, pastor. E a grande artimanha do mundo e da filosofia, porque nós temos hoje, né, no primeiro aspecto da filosofia era a metafísica, né, como é que o mundo existe, de onde veio as coisas, e no segundo momento se centraliza o homem, né, por isso que a gente vive hoje uma questão egocêntrica, né, o homem está no centro das respostas, então a maioria das filosofias é para o bem-estar do homem, né, você vê isso na educação, você vê isso em vários lugares. Então, nós gostamos de ter egos, né, assim, apalpados, né, enfim. Então, na verdade, se coloca muitas vezes o papel da mulher como algo, né, assim, de forma interpretado de forma equivocada e trazendo essa ideia do comportamento egocêntrico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as escrituras falam o contrário, né? O centro da nossa vida não é o homem, não é a mulher. Então, hoje as ideologias levantaram questões que, para a gente, assim, sabe, tão inúteis. Quer dizer, não é uma guerra, né, de sexo, né, homem, mulher, né, lugar de fala, são pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor e que têm comunicação a partir de um referencial bíblico, né? Então, assim, isso é muito importante entender, né? E aí tomar as escrituras como base para a vida, porque senão as coisas vão entrando, e principalmente, né, para a mulher, olha, fica a dica que isso é muito, muito, muito perigoso, é o exemplificar, né, a autocomiseração, tá vendo? Coitado de você mesmo, coitada de você, coitada de você, coitada de você, e às vezes as mulheres, né, compram essa ideia, e aí então se manifestam de uma forma equivocada e pecaminosa. E a última, pastor, é a da Ellen. Ela tem uma dificuldade de expor os problemas dela para o namorado sem medo. Como fazer isso? Ela tem receio do relacionamento dar errado, de falar tantos problemas. E aí ela guarda para ela. Minha irmã, duas coisas aqui. Primeiro,
Se você tem medo de falar para que um relacionamento, se você, às custas, né, de ficar calada e de não confrontar com medo de o relacionamento acabar, então isso é um problema para o relacionamento, tá? Isso primeiro envolve temor de homens. Você tem medo de ser rejeitada por uma atitude dentro daquele relacionamento. Então, na verdade, você se isola nesse sentido para que então, de alguma forma, você seja aceita ou para que esse relacionamento dê certo. Qual que é o problema disso, né? O problema, primeiro, é o fato de você continuar carregando as mágoas e em algum momento isso vai criar, né, raízes mais profundas e você vai ter outros problemas de relacionamento. E segundo, você pode se colocar debaixo de um relacionamento, não estou dizendo que é o seu caso, estou dando exemplo porque eu não tenho contexto, ok? Mas você pode aceitar um relacionamento não bíblico e condicionar o seu namorado, o seu futuro noivo, esposo, a um comportamento também pecaminoso por aprendizado, né? Culpa dele, obviamente, não é sua nesse sentido, por causa do medo de que não dê certo. E aí a minha pergunta principal é, o que traz satisfação para o seu coração? É o relacionamento ou é Cristo? E se ambos estiverem próximos do Senhor e quiserem crescer juntos, que isso que é o casamento, crescimento junto, constante, ele vai aceitar. Agora, uma pergunta também para avaliar a questão. Ele não aceita a confrontação ou você avaliou que ele não aceita essa confrontação, né? Porque também é importante entender o que é uma interpretação a partir de uma crença que eu tenho ou do que realmente é real dentro daquilo que tem sido mostrado. Então, talvez, se há sinais assim, né, de não aceito confrontação, estou dizendo, não sei o caso, estou supondo aqui, ok? Então, pode ser um sinal de que esse relacionamento vai dar outros problemas futuros, né? Ou então você tem medo de falar porque você não quer perdê-lo, né? Mas ele talvez esteja pronto para ouvir, e Deus mude o coração dele. Então, a grande questão é lidar com o temor de homens, tá? E também lidar com a questão da suficiência em Cristo, né? O Senhor completa você, e não esse relacionamento ou, né, um futuro casamento, nesse sentido. Muito obrigada, pastor. Essas foram as perguntas, eu acho que foi esclarecedor para a gente e um desafio, né, para a nossa mudança na comunicação. Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, obrigado, ó Pai, pela exposição da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Pai, para que ela seja aplicada nos nossos corações, que a gente possa realmente obedecer, olhar para Ti, ó Pai, para aquilo que glorifica o Senhor. Que a gente não olhe para a nossa imagem, para a nossa autojustiça, que a gente possa querer todos os dias ser mais parecido com Cristo. Ajuda-nos, meu Pai. Obrigada por esse workshop, por essa semana. Te pedimos, ó Pai, pelo dia de amanhã, que o Senhor nos conduza para que a gente possa aprender ainda mais de Ti. Guarda-nos nessa noite. Em nome de Jesus, amém.